Linha de passe, a nossa... O gol sai e o Atlético fica, na sua configuração em campo, meio que impossibilitado pelas próprias características de ser um time que cria, um time que pressiona, um time que vai buscar. E vulnerável aos contra-ataques do Palmeiras. Demais vulnerável, mas muito vulnerável aos ataques, aos contra-ataques. Vantagem, mas ele não esteve em desvantagem em momento algum e proporcionou uma situação para ganhar o jogo no final. Mas aqui não, né? O Atlético esteve eliminado no tempo normal e foi... Que vinha sendo, entre aspas, beneficiado por roteiros parecidos, como foi nas quartas de final, contra o Galo, né, com 2 homens a menos em determinado momento e se superando daquele jeito, vencendo nos pênaltis. Tudo bem, Vitor Birner? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite, Léo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Temos que falar de ambas as equipes ao mesmo jogo, mas em momentos completamente distintos, porque o Atlético escreve na sua história um capítulo épico de chegada à sua segunda final de Libertadores. Vamos lembrar que o Atlético eliminou o Libertad no Paraguai, o Estudiantes na Argentina, o Palmeiras no Allianz Parque, como se o grau de dificuldade fosse subindo e o Atlético fosse conseguindo superar essa dificuldade. Jogo mata-mata após mata-mata, Atlético campeão da Copa Sul-Americana, Atlético que vem subindo de patamar dentro do cenário do futebol brasileiro, do futebol continental. É um dia muito especial para essa torcida, porque conseguiu tirar a melhor equipe, quando comparada, obviamente, ao Atlético, da competição. Tira o bicampeão da Libertadores, uma equipe que vai ser sempre lembrada por esses feitos históricos, uma equipe que fez coisas enormes no continente, que, coincidentemente, e aí o futebol tem dessas coisas, não era muito melhor, não sei nem se era melhor que o River, quando passa da semifinal no seu primeiro campeonato, não era melhor que o Atlético, quando passa do Atlético no título do ano passado, e teve muita superação, muito mérito. Eu não estou fazendo uma crítica ao Palmeiras, ao contrário, estou aumentando os elogios ao Palmeiras por ter conseguido superar times tão difíceis, com meio campo de garotos, por exemplo, jogando na Argentina, na semifinal, no primeiro título do Abel Ferreira da Libertadores pelo Palmeiras. Quando você pensa na história dessa equipe, é uma história muito rica. E que nessa semifinal chegou com mais condições que o adversário de a decisão. E exatamente nessa semifinal sucumbiu. Essa questão mental a equipe tem muito forte, para mim é muito claro. O jogo foi tendo um roteiro alterado gradativamente, como se fosse uma coisa muito cruel para o palmeirense e muito feliz para o torcedor do Furacão, porque o Palmeiras do seu estádio e continua melhor em campo e não permite que o Atlético chute. O Atlético não finalizou. O Everton não fez uma defesa no primeiro tempo inteiro, foram 3 no segundo. 2 finalizações bloqueadas, que nem chegaram ao gol. Nem sequer ameaçou ameaçar. Desculpa a redundância. No primeiro tempo, e aí tem a expulsão do Murilo. E aí na hora me vem, mas e a expulsão do Scarpa? E a expulsão do Danilo nos outros jogos? É uma repetição de alguma coisa que já aconteceu. E até os movimentos são parecidos, exatamente inclusive. por isso. Desculpa, claro. Nós vamos passar por todos esses lances com calma. A torcida do Palmeiras já está aqui furiosa com a arbitragem, pedindo a expulsão antes do Alex Santana, num lance de escanteio. Perfeito. Perguntando se não foi pênalti no Rony, no segundo tempo, um pisão do Fernandinho com a bola viajando para dentro da área. Então, como dizem os memes, torcedores, calma, tem bastante coisa ainda pela frente. Vamos por etapas. Isso. E aí tem essa expulsão. E essa expulsão muda o jogo. Muda completamente o jogo. Vocês já falaram das alterações, e as alterações dão ao Palmeiras muito espaço para o contra-ataque. O Atlético continua sem chegar até a entrada do Pablo. Até a entrada do Pablo. Que é praticamente... Roteiro, né, é o roteiro, que já perdeu pelo São Paulo um gol muito feito no Allianz Parque. E, obviamente, que a entrada chama um pouco a atenção dos zagueiros, permite ao Vitor Roque jogar um pouco mais aberto. Aliás, como joga esse menino? Como joga esse menino? A personalidade dele no jogo desse é uma coisa assim, se aplaudir em pé. E o Palmeiras toma um gol de cruzamento, onde ele é muito forte. E ele toma um gol numa bola desviada, como você disse, Paulo Andrade, no roteiro que outras vezes favoreceu o Palmeiras, dessa vez joga contra. O futebol é uma coisa incontrolável. Ninguém tem pleno controle desse jogo e essa semifinal mostra isso. Volto a dizer, a história desse Palmeiras é uma história rica, continua na disputa do Campeonato Brasileiro, vai saber se não vai estar numa disputa de uma Libertadores do ano que vem. Perdeu a chance de ser a primeira equipe
a ganhar 3 Libertadores seguidas no futebol brasileiro, de igualar o São Paulo, de chegar a 3 decisões seguidas, sendo bicampeão. O futebol brasileiro, só o São Paulo tem isso até hoje, mas escreveu uma história que não vai ser apagada e o Atlético agora tenta escrever a sua história. E do jogo onde fala muito hoje, aqui no Linha de